Agora eu deixei o nosso programinha aqui na direita, nosso arquivo.py, deixei já carregado o nosso terminal aqui na parte do desktop para a gente executar alguns programas. E eu quero mostrar alguns outros programas que a gente poderia fazer, algumas coisinhas mais básicas que o interpretador também consegue. Então vamos começar agora criando uma variável. Não se estressem em entender todos os conceitos aqui, mas tentem ir replicando e aos pouquinhos pegando a ideia. Então vamos criar uma pequena variável aqui. Eu vou explicar no futuro o que é variável com mais calma. E eu vou usar um método chamado input. Esse método aqui ele vai permitir que o usuário digite alguma coisa e vai salvar nessa variável. Antes disso, eu vou pedir, digite sua idade. Vocês já viram aqui que se a gente colocar a palavra print, abrir parênteses, fechar parênteses e colocar duas aspas, esse texto aqui do meio é apresentado na tela e o restante não. Isso aqui é chamado de um método, é uma operação que o Python consegue fazer de mostrar na tela esse valor. E agora eu vou pedir para ele, digite sua idade. Vocês vão perceber que quando a gente colocar dessa forma valor igual a input, desse jeito, vai aparecer um campinho para o usuário digitar alguma coisa. E no fim, eu vou querer copiar essa célula de cima e dizer, você possui, vou abrir e fechar chaves aqui, apertar um ponto, colocar formate e colocar o meu valor aqui no meio. Talvez isso aqui confunda um pouco vocês, mas não tem problema. Só vamos executar esse comando e ver o que acontece aqui. Então, dessa vez agora eu vou digitar Python, primeiro programa, vou executar e reparem, aqui ele está aparecendo, digite sua idade. E eu vou digitar a minha idade, por exemplo, eu tenho 29 anos. Ao executar ele me diz, você possui 29. No caso aqui faltou colocar 29 anos, até um erro de programa. Mas reparem que aqui a gente já conseguiu também criar uma certa iteratividade. E um ponto super importante de entender é que todas essas linhas, vocês reparem que elas estão sendo executadas à medida em que o programa vai passando por elas. O Python ele vai esperando, ele executou essa primeira linha, mostrou na tela. Executou essa segunda linha, ficou esperando que eu digitasse alguma coisa. Depois que eu digitei, ele guardou essa informação aqui nessa caixinha chamada valor, e no fim colocou aqui no final, de uma forma um pouco confusa para a gente ainda, através do format valor, colocou o valor aqui. Então ele foi sendo executado linha a linha. Essa forma de programar, onde a gente cria um arquivo de texto inteiro e manda ele executar tudo de uma vez, é uma forma padrão. Eu acho que é muito útil para projetos muito grandes a gente fazer isso, começar a programar dessa forma, criando num grande arquivo e executando aqui depois. Imaginem que programas cada vez mais complexos, isso aqui ele vai crescendo de um jeito muito grande. Esse trecho de código aqui ele pode muitas vezes ter centenas, milhares de linhas. Então faz sentido a gente ficar utilizando o bloco de notas e o Python dessa forma aqui. Talvez existam formas mais eficientes. Eu quero apresentar um pouquinho delas para vocês agora. Uma das formas que a gente tem de utilizar o Python é simplesmente abrindo o que a gente chama de um interpretador iterativo dele. Então, em vez da gente digitar Python e o nome do arquivo que a gente quer que interprete, eu poderia simplesmente digitar Python aqui. Então, eu limpei a tela aqui, vou abrir o Python de novo, só para ficar um pouco mais claro. E aqui a gente tem um terminal onde ele está esperando códigos em Python para interpretar tudo o que a gente fez. Então olha que interessante, eu vou digitar aqui print olá mundo, que é o mesmo código que a gente tinha colocado anteriormente. Eu vou executar esse código dando enter e ele me diz olá mundo aqui. Eu poderia salvar uma variável utilizando o input, ele está esperando algum valor, como eu disse que ele esperaria, eu vou digitar 21, não apareceu nada, só que se eu pegar a variável valor, está salva como 21. Então, a gente ou poderia fazer um arquivo gigantesco, ou a gente poderia utilizar aos poucos a linguagem. Essa outra forma aqui, ela não é muito comum de se desenvolver programas e códigos assim. A gente consegue fazer algumas operações, consegue fazer algumas formas, mas ela não é muito útil, porque a gente muitas vezes precisaria criar uma estrutura inteira para fazer alguma coisa. Não faria sentido ir programando em etapas. Tá? Eu vou dar um quit nela e eu vou abrir agora o IPython. Então repitam a mesma coisa que eu digitei e vou abrir o IPython, que seria uma outra ferramentinha com uma pequena diferença. Aqui vão aparecendo algumas cores para a gente. Então se eu digitar print olá e dar enter, aqui a gente tem o olá. Mas olha quão mais fácil é a gente conseguir entender as coisas que a gente tem com cores. Esse print aqui, na verdade, é uma função do Python. Ele pintou de verde. A gente vai aprender mais sobre funções depois. Aqui a gente tem uma string que está pintada em vermelho. A gente vai aprender sobre strings no futuro.
mas as cores vão nos ajudar a separar e entender melhor nosso código. Então, tudo que a gente está vendo aqui são apenas formas diferentes de programar e faz sentido cada vez mais a gente ter essas ferramentas poderosas que vão nos auxiliar a programar. Nenhuma dessas duas são soluções consideradas padrão de mercado e para isso a gente vai precisar utilizar um software mais adequado para isso, chamado IDE. Eu vou começar a discutir algumas IDEs para vocês de programação na próxima aula.